Bom dia para você que está chegando comigo, amigos da Gol TV. Eu estou chegando com um mundo de informações para deixar vocês extremamente bem informados de tudo que aconteceu nas partidas de ontem do Bahia contra o River e também na vitória do Flamengo 3-0 contra a equipe do Volta Redonda. Mas antes, você que está chegando com a gente, por gentileza, deixa o seu like, inscreva-se aqui no nosso canal, é muito importante para a gente, é muito importante para o nosso crescimento. Então, Bahia e River, derrota do Bahia pela primeira vez com o time principal, agora jogando no pífio, no horrível gramado do Albertão, e uma vitória do Flamengo contundente e importante ontem no gramado do Maracanã, que também estava horripilante, estava muito ruim. Dito isso, então, meus amigos, vamos às informações. Yeah. À tarde, a primeira derrota do time principal da equipe do Bahia. O Bahia perdeu para o River por 1-0, um gol logo aos 6 minutos, um gol muito rápido, né? E que acabou causando um desconforto. E eu vim aqui para falar, calma, torcedor do Bahia. Não é porque o Bahia perdeu para o River fora de casa que agora tá tudo ruim, ninguém joga nada, é todo mundo uma merda, não é assim que funciona. O Bahia está num processo. O Bahia está num processo de transformação histórica. O Bahia, ao longo dos últimos anos, foi se deteriorando e agora o Bahia está alçando voos mais altos. Evidentemente que vai ter percalços, porque, como eu disse anteriormente, é um clube, querendo ou não, apesar de ser histórico, o Bahia é um clube em formação. Evidentemente que as críticas fazem parte, e as críticas às vezes são até boas para que a gente, o torcedor, enfim, não ache que está tudo certo, que é o melhor time do planeta, que não vai perder mais de ninguém. Às vezes é importante um balde de água fria para o torcedor colocar os pés no chão. Isso serve para a vida também, e assim serve também para o torcedor do Bahia, que está triste com a derrota do Bahia ontem para a equipe do River Plate. Mas eu venho aqui para fazer alguns pontos. O Bahia tem feito um trabalho espetacular internamente. A gestão do Grupo City, respeitosa com a história do Bahia, está colocando o Bahia num patamar inimaginável, né? E, evidentemente, está se formando um time de Série A. O Bahia está se formando um time para jogar Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e, quem sabe, conseguir uma vaga para a Libertadores de 2025. Pensando em coisas grandes. Mas, infelizmente, nem todos os clubes, principalmente do Nordeste, têm as mesmas condições financeiras para ter uma estrutura como a do Bahia. E quando o Bahia sai para jogar em Sergipe, com todo o respeito que eu tenho ao River, historicamente o River ele sempre complica a situação aí do Bahia, mas não pode, num futebol profissional, com o investimento que o Bahia tem e está fazendo, jogar num gramado como jogou do Albertão. Eu acho que deveria ter uma fiscalização. Por quê? Quando você vai jogar um vôlei, se tiver um pingo na quadra, não tem jogo. Se você for jogar basquete, se tiver um desnivelamento mínimo, ou um pingo também de água, não tem jogo, porque vai colocar em risco a integridade dos jogadores. O Bahia, com toda a estrutura que tem, com todo o investimento que tem, não pode jogar num gramado como aquele do Albertão. Eu acho que deveria ter uma fiscalização para antes da bola rolar, chegar lá e falar assim, isso aqui vai colocar a integridade física dos jogadores em risco, aqui não pode ter jogo, você vai ter que arrumar um estádio que tenha condições mínimas de ter um jogo profissional de futebol. Infelizmente, no Albertão não tinha condições mínimas. E quando o Bahia ele vai montar um time de Série A e vai jogar num campo de Série D, que eu não coloco nem de Série B, de Série D, porque o campo estava muito ruim, vai ter problemas. Porque o Bahia está montando um time técnico. O Bahia está montando um time extremamente técnico, com a bola no pé. E, consequentemente, quando você enfrenta esses percalços de jogar num gramado como esse, você não consegue desempenhar minimamente o seu futebol. Porque, simplesmente, a bola não rola. A bola não rola. Você não consegue trocar 2 passes. E, efetivamente, foi isso que aconteceu. O Bahia até tentou, em algum momento, trocar passes e sair jogando, mas tomou logo um gol já no primeiro tempo, já no início do jogo, não conseguiu se reerguer. E gramado ruim, gente, não é desculpa o gramado ruim, o Bahia técnica, o gramado ruim estava para os dois. Mas há uma diferença preponderante, e mesmo qualquer peladeiro sabe, quando você está jogando no campo, onde você é acostumado a jogar sempre
você sabe onde tem um buraco, qual é o defeito, ponto de referência do campo. Facilita um pouco mais as coisas. E o River, apesar de também estar jogando num gramado horrível, é a casa deles. Eles jogam ali, muitas das vezes treinam ali, então eles sabem todos os cantos. Eles sabem quando a bola vai correr, quando que ela vai quicar, se ela vai quicar, ou se não vai quicar, ou se não vai correr. E aí, pro Bahia, que querendo ou não, está acostumado a jogar em campos bons, a Arena Fonte Nova tem um gramado muito bom, o CT tem um gramado ali muito bom. Os primeiros 10, 15 minutos é total de ambientação. E aí que os adversários eles acabam se dando bem nesse período de ambientação. Você pode perceber, a partir do momento que o Bahia se ambientou, ele conseguiu jogar um pouco mais. Então há peculiaridades, quase não sai, quando você monta um time com a categoria do Bahia, um time de Série A. Quando você vai jogar num gramado de Série D, você precisa incorporar a Série D. Dando chutão, fazendo o básico do básico, não tentando sair com jogadas rebuscadas desde lá de trás, porque simplesmente não tem como, porque a bola não rola. Entretanto, apesar do, melhor dizendo, gramado estar em péssimas condições, há de se destacar que teve muitas falhas. E essas falhas, é importante que elas aconteçam agora, porque essas falhas precisam vai estar disputando o título com grandes clubes. E aí o gramado, a bola, o tempo, não pode ser mais desculpa. O Bahia teve deficiências defensivas gravíssimas. O lado esquerdo do Bahia destoa totalmente do lado direito. Alguns jogadores que jogam ali na defesa, que eu não posso e nem vou citar nomes, não têm condições mínimas de vestir a camisa do Bahia nesse momento. Nesse momento grandioso que o Bahia almeja coisas grandes. Um cruzamento na área que saiu pelo lado esquerdo, onde o jogador ele deveria ter diminuído o espaço, mas deixou o adversário cruzar perfeitamente, sem ser obstruído em nenhum momento. O cruzamento saiu, a bola foi para a área e o adversário sequer saiu do chão. Ele, sem tirar os pés do chão, ele cabeceou e colocou a bola para o fundo da rede. Então é imperdoável, isso não pode acontecer. Porque lá na frente não vai ser mais River. Não vai ser o River do Piauí. Em algum momento pode ser o River da Argentina e o Bahia pode estar perdendo um título histórico, para sua história, um título histórico, por conta de erros como esse. Outra coisa que eu quero destacar, eu nunca entendi o porquê da torcida do Bahia criticar tanto o Everaldo, porque eu sempre gostei dele. Quando ele passou pela Chapecoense, eu acho ele um bom atacante. Só que o Everaldo, ele precisa estar mais concentrado. Eu não sei se é a pressão externa que está fazendo com que ele entre desconcentrado nas partidas, mas os gols que ele vem perdendo na cara do gol são inadmissíveis e não é inerente à bola, não é inerente ao gramado, não é inerente a nada, nem à chuteira. É inerente à tranquilidade para colocar a bola para o fundo da rede. E aí chega o Oscar Estupiñán, que é um atacante colombiano de 27 anos, que ele só faz o básico. Lembra do Cano, lá do Fluminense? O Cano é assim. Chutou, é gol. E é isso hoje que o Bahia precisa. Então, assim, precisa acertar essa linha defensiva. Eu não sei, com todo respeito, eu não sei se o Cuesta vai ser o jogador que vai acertar. Porque pelo que te acompanhou o Cuesta aqui no Botafogo, ele tá num declínio na carreira muito grande. Até me surpreendeu o Cuesta ter sido contratado pelo Bahia nesse momento, porque o Cuesta tá sim num declínio. Eu não sei se ele vai ser. Precisa se definir se quem vai ser o lateral esquerdo, se vai esperar o Iago, se vai contratar, se vai manter o lateral que está jogando nesse momento, que fez até uma boa partida, né? Não jogou mal o lateral esquerdo do Bahia na partida contra o River Plate. Enfim, e o Everaldo precisa entrar com mais tranquilidade. Caso o Everaldo queira disputar vaga com o Estupiñán, ele vai precisar ter mais tranquilidade e principalmente aproveitar as oportunidades que estão aparecendo para ele. Não é que está aparecendo 2 ou 3, está aparecendo muitas oportunidades e por falta de concentração ele está perdendo as chances e, consequentemente, vai perder a vaga de titular se continuar assim. Mas calma, torcedor do Bahia, é só o início do trabalho. Às vezes o tropeço é importante, como eu disse anteriormente, para colocar os pés no chão, para mostrar as deficiências, porque é muito melhor você tropeçar para um River do que lá na frente tu perder 3 pontos importantíssimos que pode fazer você perder uma vaga para Libertadores ou até mesmo um título brasileiro. Então, se tem um momento crucial para testes, para erro,
é agora. E para mim ficou muito claro que muita coisa, principalmente na parte defensiva, precisa mudar nesse time do Bahia. Beleza? Já falamos aí do Bahia perdeu de 1-0 para o River, agora enfrenta o América de Natal na Arena Fonte Nova. Vamos dar uma passada rapidinho no que aconteceu do Maracanã. O Flamengo entrou com um time totalmente diferente, né, do que jogou os clássicos contra o Vasco da Gama e contra o Botafogo, e conseguiu uma boa vitória no sábado de Carnaval contra a equipe do Volta Redonda. Um jogo que eu posso dizer que foi um jogo treino. O Flamengo desempenhou quase que um jogo treino contra a equipe do Volta Redonda, né? O Gabriel abriu o placar com um passe espetacular do Luiz Araújo, que todas as vezes que entra bem. Um passe muito bonito de 3 dedos do Gabriel de perna esquerda, sem tocar na bola. É justamente isso que eu estava falando anteriormente em relação ao Bahia, e que o Bahia precisa. Não é firula, não é golaço, é gol. Cruzou, escorou, gol do Gabriel Barbosa abrindo o placar. Depois o Pedro fez o segundo gol, uma penalidade. O Pedro que entrou no lugar do Gabriel, teve uma penalidade. O Pedro cobrou a primeira, cobrou muito mal. O goleiro pegou, mas se adiantou pra caramba. Teve que voltar a arbitragem voltou e o Pedro colocou pro fundo da rede, fazendo 2-0, dando mais tranquilidade. E aí saiu o terceiro gol numa boa jogada, Arrascaeta com passe pro Ayrton Lucas. Ele entrou, bateu cruzado e colocou a bola no fundo da rede no momento em que o Vinha tá chegando e vai querer oportunidade também para mostrar o seu futebol. Então o Ayrton Lucas tá tentando mostrar que, ó, esse aqui é meu espaço, eu vou tomar conta desse espaço aqui e ninguém vai me tomar. Enfim, uma partida do Flamengo que se esperava, uma partida com tranquilidade, uma partida onde o Flamengo foi extremamente dominante, importante, mais uma vez, o Gabriel colocar a bola no fundo da rede, o próprio Pedro fazendo gol e também o Ayrton Lucas nesse momento aí de disputa, né, com o atacante Vinha. Um jogo do Flamengo nota 7 e muitos torcedores que deixaram de curtir os blocos foram aí para o Maracanã, saíram satisfeitos, né? E o que mais vale, o que mais importa é isso. Uma vitória importante que recoloca o Flamengo aí na vice-liderança do campeonato estadual. Você que está comigo aqui na Gol TV, por gentileza, deixa o like aí, inscreva-se aqui no canal, é muito importante para a gente, sempre trazendo informações do futebol brasileiro, né? E falando muito de Bahia, falando muito também do Clube de Regatas do Flamengo, sempre com profissionalismo e verdade. Aqui não tem clubismo, aqui a gente traz efetivamente aquilo que está acontecendo aos seus olhos. Então, você que está com a gente, confie no nosso trabalho, deixa o like, sempre vai estar com a gente aqui o Léo Andrade, também o Clóvis Vieira, a gente analisando sempre o que está acontecendo no futebol. Então você que está comigo, dá essa moral pra gente, deixa o like, inscreva-se aqui no nosso canal que você vai estar ajudando pra caramba a gente, vai estar ajudando demais o nosso crescimento. Eu sou o Jonas Stelman, essa é a Gol TV, desejo para você um excelente carnaval, ó, e curta com moderação. Abraço, valeu! Yeah. Yeah.